Olá, pessoal! O tema da semana são as leis ponderais. O objetivo geral é compreender as leis ponderais aplicadas às reações químicas. O exemplo 1 que nós vamos usar é a relação que existe entre a quantidade de matéria entre dois participantes de uma mesma reação. Vamos lá? As reações de neutralização ácido-base são muito importantes, pois são responsáveis pela formação dos sais. Esses compostos têm muitas aplicações diferentes, desde a mineralogia até a regulação de sistemas biológicos. Um dos exemplos mais comuns de uma reação de neutralização é a formação do sulfato de sódio, a partir do ácido sulfúrico e da soda cáustica. Então, eu proponho a vocês a seguinte questão. Qual é a quantidade em mol de hidróxido de sódio, NaOH, ou seja, a quantidade de matéria, necessária para a neutralização total de 5 mols de ácido sulfúrico? Para resolver esta questão, nós precisamos, numa primeira etapa, escrever a equação química que representa a reação descrita. É uma reação de neutralização, ou seja, uma reação entre o ácido sulfúrico e a base hidróxido de sódio, para a formação do sal e água. Numa segunda etapa, nós vamos fazer o balanceamento da equação química. Já que se trata de uma neutralização total, nós teremos a quantidade de hidroxilas igual à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, se para o ácido sulfúrico nós temos 2 hidrogênios ionizáveis, nós vamos precisar de 2 hidroxilas. E assim começamos o balanceamento da equação. Seguindo o balanceamento, nós vamos ter a formação de 2 moléculas de água. Logo, nós teremos a equação balanceada. Então, nós podemos interpretar essa equação química. De que forma? Nós podemos ler essa equação da seguinte maneira. 1 mol de ácido sulfúrico interage com 2 mols de NaOH para a formação de 1 mol do sal, sulfato de sódio, e 2 mols de água. Se compararmos ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, nós percebemos que existe uma proporção de 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols da base. Voltando à pergunta, qual é a quantidade em mol de hidróxido de sódio, ou seja, quantidade de matéria, necessária para a neutralização total de 5 mol de ácido sulfúrico? A questão trata da relação de número de mol do hidróxido de sódio com mol de ácido sulfúrico. Dentro da minha equação, eu vou relacionar o ácido sulfúrico com a base. Em que proporção? A proporção que a própria equação balanceada nos dá. Para cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu preciso de 2 mols de NaOH. A questão, então, ela nos propõe que calculemos a quantidade de hidróxido de sódio se tivermos 5 mols de ácido sulfúrico. Resolvendo pela proporção direta, aplicando a lei de Proust, o que vemos? Se inicialmente tínhamos 1 mol de ácido sulfúrico e agora temos 5 mols, significa que multiplicamos essa quantidade por 5. A quantidade de NaOH obedecerá a essa mesma proporção. Então, se inicialmente tínhamos 2 mols de NaOH, precisaremos multiplicar esta quantidade por 5. Ou ainda podemos aplicar a regra de 3, que é a multiplicação cruzada. 1 vezes x, que vai ser igual a 5 vezes 2. Não importa de qual das duas maneiras, teremos 10 mols. Então, podemos construir a resposta para a questão proposta. São necessários
10 mols de NaOH para neutralização total de 5 mols de ácido sulfúrico. Agora é a sua vez. Qual é a quantidade em mol de hidróxido de cálcio necessária para a neutralização total de 6 mols de ácido fosfórico? Hashtag fica a dica. Cumpra todas as etapas apresentadas e no final não esquece de conferir o gabarito, tá bom? Até aqui, cumprimos a aplicação das leis ponderais nas equações químicas. Pessoal, até a próxima!